Paz do Senhor, irmão Felipe, estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus, prosseguimos em nosso estudo na carta aos Efésios. Agora vamos estar introduzindo o capítulo 4, ok? Que é a segunda parte da carta, onde Paulo começa a fazer como se fosse uma aplicação. Ele traz, antes ele falou sobre a nossa realidade em Cristo, falou sobre o plano de Deus para a salvação, explicou como o Senhor nos resgatou em Cristo, como nos fez, como nos unifica a todos debaixo do Senhor. E aí agora ele começa a trazer conselhos práticos sobre essa nova vida a qual o cristão foi chamado para viver. Então ele começa a trazer conselhos práticos de como o cristão deve se comportar, nessa nova vida. Como se diz, se nós fomos chamados para uma nova sociedade, para uma nova vida, para uma comunidade dos salvos, para a família dos santos, como é que você se comporta nessa sociedade? Você vai viver em um país, você se comporta de acordo com os costumes, com as regras, com as leis daquele país. Se você vem para viver entre os salvos, como é que você se comporta diante da comunidade dos salvos, Então Paulo começa a trazer algumas orientações. E hoje nós vamos começar a falar no capítulo 1, apenas do versículo 1 ao 3. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que é o capítulo 4, apenas do versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Então Paulo diz, rogo-vos, ou seja, diante de tudo isso, rogo-vos, pois, diante de tudo isso que eu tenho exposto, eu clamo, eu faço um pedido com insistência a vocês. Um pedido sério. Eu rogo a vocês. Eu, o preso do Senhor. Por que ele fala, eu, o preso do Senhor, rogo, faço um pedido sério? Em outras palavras, olha, eu estou preso por causa disto. Por causa disto que eu estou falando com vocês. Olha, por que os judeus perseguiram Paulo? Porque Paulo falou e ensinava que Deus vem para salvar a todos. A todo o que crê. E não somente os judeus. A salvação vem dos judeus, mas não exclusivamente para os judeus, entendeu? Então, e isso, por causa disto, por causa desta palavra, Paulo agora era o preso do Senhor. Preso por amor ao Senhor, preso à causa do Evangelho, e preso porque falou e defendeu e ainda defende a causa do Evangelho, Então, ele usar e frisar essa questão, eu, o preso do Senhor, é como se ele quisesse dar um peso maior ao que ele estava falando. Não apenas ele estava falando apenas como apóstolo, que já era um peso muito grande em sua palavra. Mas ele já estava querendo dizer, ele estava dando peso não só ao seu ministério, ele estava dando peso à sua palavra, a palavra que ele estava ensinando. Então ele dizia, olha, por causa desta palavra, deste ensinamento, eu estou sendo preso.
Eu estou sendo preso. Eu estou preso por causa disso, por causa desse evangelho. Eu estou sendo preso. Estou aqui, em cadeia, aguardando ser julgado. Eu, o preso do Senhor, rogo a vocês, diante disso tudo que eu tenho exposto, que vocês andem. A palavra andar indica comportamento, conduta moral, conduta digna. Vocês procedam de forma digna, procedam de forma moral diante da chamada que Deus fez para vocês, digno da vocação com que foram chamados. Então vocês andem, vocês tenham uma conduta que venha a estar à altura do chamado que vocês receberam, o chamado para serem filhos, os chamados para serem herdeiros, co-herdeiros da promessa de Deus, da promessa da vida eterna, da salvação, da promessa de sermos um com Cristo. Vocês devem andar de modo digno. A conduta de vocês deve ser uma conduta que venha a louvar esse chamado. Vai ser uma conduta que venha a trazer, a mostrar como esse chamado é um chamado digno, né? Com toda... ele começa a dizer algumas coisas, dá algumas dicas de como que é essa conduta, que é uma conduta digna. Porque poderia falar, vocês têm que andar dignos, vocês têm que andar com uma conduta digna diante dessa vocação, mas não dá uma referência como é que deve ser esse andar. Aí Paulo começa a dizer como que deve ser esse andar. Ele diz, com toda a humildade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Então, ele já começa a expor aqui, no primeiro versículo, suportando-vos uns aos outros sem amor. Ele começa a expor que 1, 2, 3, 4, que é chamado na igreja de virtudes. 4 virtudes cristãs. A primeira virtude, a humildade, não era vista entre os pagãos daquela época como uma virtude, né? Não era vista como uma virtude, não. Mas Jesus e o cristianismo puseram a humildade no lugar de virtude. A palavra virtude ela era vista pelos gregos pagãos, como a palavra humildade, né, é vista pelos gregos pagãos como algo baixo, algo rasteiro, algo fútil, pequeno. Então todas as expressões daquela época estavam associadas a isso, associadas a coisas pequenas, como um cipó, uma planta rasteira, com uma melancia ali, uma rama, uma coisa assim que se dá, né? Ou como um comportamento sujo, um comportamento vil, rasteiro, né? Vou ler aqui algo que eu marquei sobre isso. A humildade era muito desprezada no mundo antigo. Os gregos nunca empregavam a palavra humildade, tapeinotes, num contexto de aprovação, muito menos de admiração. Pelo contrário, expressavam com ela uma atitude abjeta, servil, subserviente, a submissão bajulante de um escravo,
Ou seja, sim, senhor, tudo bem, senhor, aquela conduta que o escravo faz para tentar agradar ao seu senhor, mas porque é algo subserviente, não é algo, né? Foi na vinda de Jesus Cristo que se reconheceu uma humildade verdadeira, que não era uma humildade bajulante, né? Ele, pois, humilhou-se a si mesmo, e somente ele, dentre os mestres religiosos e éticos, colocou diante de nós, para nosso modelo, uma criancinha. Ah, ele mudou totalmente o paradigma. A palavra que talvez era colocada como virtude pelos outros era a palavra magnanimidade, né? Essa palavra era colocada como virtude, ser magnânimo, ser grande, né? Ainda entre o mundo, a humildade não é uma coisa muito elogiada, submissão é uma coisa tida como o ó, né? A coisa pior que tem, né? O mundo não reconhece essas coisas como virtudes, né? O mundo, nenhuma ideologia que se levante hoje gosta da palavra humildade, eles até usam, porque a palavra hoje em dia tem uso, né? Mas eles não usam ela como o sentido cristão da palavra, eles usam ela como uma gíria. Já vi gente usar essa gíria na humildade, sendo que na verdade nem humilde ele é, né? Ou usam ela como uma forma de elogiar uma pessoa por um comportamento comum, né? Fulano é muito humilde, quando na verdade fulano é humilde coisa nenhuma, né? Só porque ele tem uma admiração pelo fulano, ou pelo artista, ou pelo e olha e vê o artista talvez conversando com alguém que não seja artista, alguém mais simples, e fala e tem uma educação, né? Aí ele fala, não, fulano é humilde. Mas na verdade, quando eles querem expressar uma admiração mesmo, eles falam diferente. Eles falam, eu estou orgulhoso, né? Vamos lá. Além disso, a palavra que Paulo emprega aqui é tapeinofrosine, que significa humildade da mente, ou humilde de coração, simples de coração, ou pobres de espírito, como Jesus disse lá no sermão profético, né? O reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas, a mentalidade humilde que havia em Cristo, que o levou a esvaziar-se a si mesmo e tornar-se um servo de Deus, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Outra palavra. Então, agora o que é humilde? A pessoa humilde, né? É aquela pessoa que o humilde de coração é aquele que não se coloca como superior aos outros, mas igual aos outros. Como diz a palavra, ame o próximo como a si mesmo. Então, humilde de coração é aquele que coloca-se não como superior aos outros, mas como igual aos outros. Ele, em toda a sua conduta, em toda a sua postura, ele se coloca como alguém que que não é maior em dignidade, não é maior em, em direito, não é maior em poder, em conhecimento, mesmo ele sendo. Eu estou querendo dizer que uma pessoa que não tenha isso, que não tenha maior dignidade, que não tenha maior poder, que não tenha maior conhecimento. Eu estou falando da conduta de coração, da pessoa que não se coloca como tal, não esfrega isso na cara dos outros. E não é só uma questão de não esfregar na cara dos outros, é uma questão também de comportamento, comportar-se de forma humilde,
de forma a valorizar também o próximo, a valorizar o próximo, a estar disposto a ajudar o próximo, mesmo conforme o seu conhecimento, conforme a sua sabedoria, ele talvez achar que o próximo talvez não seja nem digno, mas ou que o próximo não mereça. Então ele se humilha para poder ajudar o próximo. Agora o humilde, por ele reconhecer que não é maior do que o próximo, nem mais digno do que o próximo, por ele se colocar como igual ao próximo, ele ajudar o próximo, mesmo sabendo que o próximo não é digno, isso não é uma humilhação para ele. É uma humilhação para o orgulhoso. Para ele não, porque ele já está na condição de humilde. Então ele não vai sentir aquilo como um fardo ou como algo que seja ruim para ele. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus foi muitas vezes perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres das sinagogas. E quando mestres e quando líderes, príncipes das sinagogas, como Jairo, por exemplo, o Jairo me procurou, ele atendeu Jairo, foi lá na sua casa e ressuscitou a sua filha, né, que estava enferma, e quando Jesus chegou lá, ela já estava morta. Outra coisa, quando um certo Simão, né, lhe convidou para ir para sua casa e se alimentar lá, que era também do povo lá dos fariseus e dos escribas. E quando Jesus estava comendo, esse homem que era um dos perseguidores de Jesus foi lá comer na casa dele. Jesus não fez uma acepção dele, ok? Segundo, mansidão. Mansidão é a segunda virtude colocada aqui. A segunda virtude. Com toda humildade e mansidão, né? Com toda humildade e mansidão. Se humilde é aquela pessoa que, mesmo sendo poderosa ou conhecedora, ele se coloca como igual e ele não vê os outros como superiores a si mesmo, e ele usa a sua sabedoria não para se colocar como superior, mas para ajudar aquele que está na mesma situação como ele, já que ele se coloca como igual aos outros. Então, o humilde, o manso, de igual modo, é aquele que tem poder, mas reduz o seu poder para servir. Ele controla todo o seu poder para poder ser dócil. É um forte, mas é dócil no seu agir. Ele é brando. Ele, né? Vamos lá. Eu notei aqui. A palavra também era usada para animais domesticados. Assim, mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é mesmo assim senhora de si mesmo e serva de outras. Ou seja, o manso, humilde, é aquele que que se humilha, não, que tem uma conduta de não colocar-se como superior aos outros e procura servir aos outros, ajudar aos outros, não se colocando acima deles ou como superiores, mas ajudando-os como iguais e até como e até lhes servindo, e
igualmente, o manso é aquele que tem força, mas ele tem capacidade, mas ele se autodomina, ele é uma temperança, é um domínio próprio, né? Ele domina-se a si mesmo e age de forma branda, de forma suave, para ajudar. Ele domina-se, ele domina a sua força e a usa para ajudar, ao invés de atrapalhar, né? Então, ele não age com brutalidade. Como diz aqui o que eu li, é a qualidade de uma personalidade forte que é mesmo assim senhora de si mesma, ou seja, ele domina-se a si mesma e serve de outras pessoas, né? Uma palavra que é usada aqui como sinônimo é meiguice, é a ausência da disposição para asseverar direitos pessoais, seja na presença de Deus ou dos homens. É especialmente apropriado em pastores que também devem usar sua autoridade somente num espírito de mansidão, não por imposição. Pessoas que querem agir por imposição, impondo. Não. O líder ele age por exemplo, não por imposição. E ele dá exemplo de vida e ele ajuda. Não, ele não sobrecarrega. Ele pega junto no serviço. Ok? Outra anotação, que humildade e mansidão formam um par natural. É que o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Então, o homem manso, ele não está querendo saber dos seus direitos, das suas necessidades. Não que ele não queira saber, mas ele tem ciência disso. Mas ele pensa mais em ajudar o próximo. Muitas vezes ele está ali, ele tem a necessidade de algo e outros têm aquela necessidade também. E ele tem o poder para poder adquirir aquilo de uma vez. Mas ele resolve abrir mão daquilo para que outros tomem. Ele espera, né? Tem pessoas que querem chegar e tomar algo na fala. Nem o direito tem, nem tem tal capacidade. Mas eles querem tomar. Nem tem essa honra. Como eu falei que talvez tenha, mas talvez nem tenha. São pessoas que nem têm o direito disso. E querem chegar lá e tomar. Não querem trabalhar para poder ter o dinheiro. Chega lá e toma o dinheiro de alguém. Não querem esperar na fila. Já chega passando de uma vez. Já chega brigando. Dentro do ônibus, não quer esperar o motorista dirigir, porque o motorista com o carro cheio de gente, pode acontecer um acidente. Eles querem que o motorista acelere. Fica xingando o motorista, né? E brigando com o motorista, né? E o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Ou seja, ele não fica esfregando aquilo na cara de ninguém. Ele não fica esfregando aquilo na cara de ninguém. Ele é humilde. Ele pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Ele sabe o que ele é mais sábio, ele é mais rico, ele é mais isso, mais aquilo. Mas ele não fica pensando nisso. Ele não fica olhando isso, né? Então, forma um par, as duas palavras, um par natural, porque o manso, o humilde, muitas vezes ele se torna manso também. Porque o humilde ele se torna manso também, naturalmente, automaticamente, né? Não é humildade de andar humilde, morar numa casa humilde, ter um carro humilde. Não, é humildade de mente, como nós já explicamos aqui. Outra palavra é longanimidade. Paciência para com aqueles que erram conosco.
Deus é longânimo. Todos os dias Deus se ira. Você vê Deus destruindo o mundo aí, todos os dias. Já teria destruído no primeiro, né? Na primeira vez. Deus, ele espera pacientemente que as pessoas se convertam. Que a palavra seja semeada e as pessoas se convertam. Ele aguarda o tempo determinado. Ele dá prazo, paciência, longo. E se Deus é paciente conosco, Ele nos ensina a sermos pacientes uns com os outros. A longanimidade não é um atributo apenas de Deus, mas é um atributo comunicável de Deus para conosco. Assim como a humildade, a mansidão, também. Suportando-vos uns aos outros em amor. E aí vem o amor. Né? Que amor é esse? Ágape, né? É a palavra grega para o amor cristão, que muitas vezes pode ser traduzida como amor e pode ser traduzida como caridade. É a disposição sincera de fazer o bem para o próximo, de fazer o bem ao próximo, de promover algo bom, a bondade, de ser benigno para com o próximo. Não importando o que o próximo, o que eu tenho de errado no próximo, ou que se o próximo seja digno disso. Não é como o amor de um pai, nem como o amor de um esposo, nem como o amor de um irmão, nem como o amor de um amigo. Porque todos esses 4 amores que eu citei aqui são interesseiros. Agora, o amor cristão, o amor que ele não é interesseiro. Porque Jesus disse, ame o próximo, assim como eu vos amei. Nós amamos o próximo, não é porque o próximo nos ama. Nós amamos o próximo, é porque Jesus nos ama. É algo diferente. Na corrente do amor comum, você é uma corrente circular, que você vai, que ela vai e volta. Você ama e é amado. Na corrente do amor santo, do amor que Jesus nos ensinou, ela é uma corrente linear. Você ama, porque Jesus te amou, você ama o próximo. É linear. É claro que como satisfeito a gente ama o Senhor também. Mas não é esse o interesse. Porque Deus nos ama antes de nós amarmos Ele. Ele não esperou ser amado. Né? Então você não deve esperar também ser amado pelas pessoas. Jesus diz para orarmos pelos nossos inimigos, fazermos, intercedermos por eles, fazer o bem para eles, né? Ok? E, para concluir, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Note que o versículo 1 diz, andeis como é digno da vocação que foste chamados. Aí ele começa a enumerar humildade, mansidão, longanimidade e amor. Porque essas 1, 2, 3, 4 qualidades são importantíssimas, esses quatro virtudes são importantíssimas para que a gente possa cumprir o que se pede no versículo 3, procurando guardar a unidade. Sem elas, não tem como a gente guardar a unidade. Porque nós vivemos numa comunidade de pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. Nem todos os cristãos são convertidos a ponto de ter o fruto do Espírito, né? Muitos são impacientes, então nós temos que ser paciente com eles. Muitos não são ainda não têm o fruto. E nós precisamos ser pacientes com eles, ser paciente com as suas limitações,
porque nós também somos limitados, nós também somos falhos. Então precisamos que pessoas também sejam pacientes para conosco. Nós precisamos ser longânimos com alguns irmãos. Jesus diz: quantas vezes você deve perdoar por causa de um pecado? Não é por causa de vários pecados, não. É por causa de um pecado, você vai perdoar a pessoa 490 vezes, né? 70 vezes 7. Por causa de um pecado. Imagina os outros pecados. Então multiplique isso pelos diversos pecados. Cada pecado que a pessoa pecar contra você, 70 vezes 7. Se ele pecar ele naquele dia, no dia. Não está falando nem durante a semana. Ou seja, se a pessoa pecar amanhã, já não se conta, já não se faz essa conta. E você deve perdoar. E se fala sobre longanimidade. É como Deus também trata conosco. Né? E isso, a gente ter esse comportamento para com os nossos irmãos, é o que se pede para que possamos ter essa unidade do Espírito. Para mantermos a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Porque esses comportamentos de humildade, mansidão, longanimidade, e suportando-vos aos outros em amor, esse comportamento, ele é um comportamento que promove a paz entre os irmãos, a paz na comunidade cristã. A paz na comunidade cristã. Por isso, esse comportamento é essencial para que nós, através dele, através desse vínculo de paz, possamos estar mantendo, guardando essa unidade que o Espírito traz para nós. Amém? Um giz aqui que está marcando o livro caiu. Ok, irmãos? Eu quero deixar isso para a introdução do nosso estudo no capítulo 4 de Efésios. Que os irmãos possam estar meditando mais e mais. E que o Senhor possa estar abençoando e inspirando a vida dos irmãos. Gostaria de ler mais uma anotação aqui, só para concluir. Amém? Não, essa aqui a gente lê em outro momento. O que eu coloco aqui que eu quero para a meditação dos irmãos é algo aqui que eu marquei uma frase. Ora, a humildade é essencial à unidade. A humildade é essencial à unidade. Amém? Fiquem com Deus. Porque se formos... Porque o orgulho, ele não une, ele separa. Pense nas ações das pessoas. Pense no que separa os homens, se não é o orgulho. O orgulho não deixa a pessoa ser mansa nem humilde. Não é humilde porque o orgulho é o oposto ao humilde. E se é oposto ao humilde, ele é automaticamente oposto ao manso. Ele é oposto à longanimidade, porque ele não vai te esperar ninguém. Ele é oposto ao amor, porque o orgulhoso ama a si mesmo. E o amor cristão é o amor ao próximo, sem interesses pessoais. Né? Ok? Fiquem com Deus, medite nesta palavra. Depois vamos continuar falando sobre este andar digno. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.